Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvana Gomes e eu estou aqui para mais uma orientação. Hoje com a atividade número 3, denotação e conotação. Você sabe o que é denotação e conotação? Bom, olha só, denotação, sentido denotativo, é quando eu uso a linguagem no seu sentido real, no seu sentido literal. Ok? E conotativo, sentido conotativo é quando eu uso a linguagem no sentido figurado. Bom, para ficar mais fácil para vocês, eu costumo dizer o seguinte: associe a palavra denotação a dicionário. Eu sempre falo isso com meus alunos. Denotação, dicionário, porque o dicionário ele só fala a verdade, ele não pode falar, ele não pode usar o sentido da palavra, o sentido figurado da palavra, ele tem que falar a verdade. Então, se você associar denotativo a dicionário, você não vai esquecer mais. Aí você vai ficar sabendo, vai lembrar que conotativo é quando você utiliza no sentido figurado. Tenho aqui sintetizando, né? Está falando novamente o que é conotação e denotação, tudo aquilo que nós já falamos, que eu já falei no início. E mais abaixo eu tenho 3 imagens, imagens que têm um sentido muito usado no nosso dia a dia. Eu quero que vocês analisem essas imagens, tá? Depois que vocês analisarem as imagens, vocês vão indica a quais ditos populares as imagens se referem, ok? Podemos afirmar que as imagens retratam os ditados de forma denotativa ou conotativa? Explique. Aqui você vai dar uma explicação sobre o que foi falado lá no início. O sentido que está dando, o sentido dessas imagens aqui é o sentido denotativo, de verdade, no sentido do dicionário, ou sentido figurado. Número 3. Podemos perceber que as imagens não veiculam o sentido que esses ditos têm na nossa fala cotidiana. Qual seria o significado que geralmente atribuímos a cada uma dessas expressões? Então, gente, quando nós utilizamos essas expressões aqui, né? Qual é o sentido que nós queremos dar? Então, isso aí vocês vão explicar aqui na número 3, tá bom? É só isso, ok? Bom, gente, continuando aqui, eu já estou na atividade número 4, linguagem formal e informal. Aí eu coloquei aqui uma ilustração, uma imagem, o aluno chega para a professora e fala: aí, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português, né? Vamos analisar isso aqui mais abaixo? Então, olha só, o que é linguagem formal e linguagem informal? São duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Então, voltando aqui à imagem, vamos analisar, será que essa fala do aluno foi utilizada no momento certo? Né? Aqui eu estou dizendo que nós devemos entender em quais situações utilizar determinado tipo de linguagem. Então, será que aqui foi utilizado no sentido correto? Será que o aluno falou com a professora como ele deveria falar? Ou essa fala, de repente, ele deveria usar mais assim com os colegas, né? Numa situação mais informal, né? Mais abaixo, olha só, a linguagem formal também chamada de culta. A linguagem formal também é chamada de culta. Ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia da palavra. Então, sempre que a gente ouvir falar em linguagem formal, vamos lembrar de linguagem culta, aquela linguagem certinha, preocupada com as normas gramaticais. Agora, quando eu falar em linguagem informal ou coloquial, ela representa a linguagem cotidiana, aquela linguagem do dia a dia, aquela que você não se preocupa muito com a forma correta, você usa de qualquer jeito, né? Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Bom, e para terminar, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Então vejam, vocês podem usar a linguagem coloquial, essa linguagem mais despreocupada? Pode, agora a gente tem que
estar atento às normas gramaticais e tomar muito cuidado em qual local, em qual situação você pode usar esse tipo de linguagem. Então, vamos tomar cuidado com isso. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões são conhecer as regras gramaticais, como já foi falado, né? E possuir o hábito da leitura. Então, é muito importante que você tenha esse hábito de ler sempre, porque assim você vai estar familiarizado com as palavras e com a forma correta de usá-las, ok? Então, olha só, pessoal, mais abaixo eu tenho uma atividade, eu tenho algumas atividades aqui para vocês, tem uma tirinha e tem algumas perguntinhas a respeito da tira, ok? Qualquer dúvida eu estarei no WhatsApp para atender vocês. Até lá, um beijo!